Meu nome é Fabiana Dorileu, eu sou professora de costura criativa e patchwork. E hoje eu vou ensinar vocês uma almofada emoji, aquela dos olhinhos de coração em homenagem aos Dias dos Namorados. É uma peça bem versátil, fácil de se fazer e muito vendável. Vamos lá? E agora vamos aos materiais. Nós vamos utilizar um zíper de metro de 35 centímetros, um cursor, um círculo. Esse tamanho do círculo eu usei de 32 centímetros. Daqui a pouco eu já ensino a fazer esse molde para vocês. Ou vocês podem estar usando qualquer molde circular que você tenha em casa. Uma tampa de tupperware, uma tampa de panela, seja o que for. Mas nós vamos utilizar um tecido de tricoline amarelo, um tecido de forro, do mesmo tamanho, e uma manta R1. Nós vamos estar utilizando nesta almofada. Também 2 retângulos de 18 de largura por 32 centímetros de comprimento. Vamos ao molde. Se você não tem nada neste tamanho na sua casa, não se preocupe, eu vou te ensinar agora você fazer um molde circular. E essa mesma técnica você pode fazer uma toalha de mesa, um centro de mesa, seja o tamanho que for. Então, nós vamos utilizar uma fita métrica e um lápis. Nesse caso, eu vou estar usando a caneta, porque vocês vão visualizar melhor. O que eu faço? Eu primeiro tenho que saber o tamanho do círculo que eu quero. Eu estipulei que eu quero essa almofada com 30 centímetros de diâmetro, ela pronta. Se eu tenho 30 centímetros de diâmetro, eu tenho que deixar pelo menos 2 centímetros de margem de costura, de um centímetro de um lado e 1 centímetro de outro. Então, eu preciso cortar um molde de 32 centímetros. Para isso, o que eu fiz? Simplesmente passei aqui no papel pardo o tamanho de 32 por 32 centímetros. Então, corta primeiro o seu quadrado, um quadrado perfeito. Dobra ele bem dobrado ao meio, 2 vezes. E agora sim, a partir da ponta que está dobrada, eu vou pegar a minha fita métrica. A metade desse quadrado vai ter 16, porque eu quero 32. Eu simplesmente marco aqui aonde tem o 16 e deixo ele bem na pontinha. E vou aqui, ó, girando a minha fita métrica, cuidando para ela não se locomover daqui de baixo à medida que eu quero. E vou fazendo essas marcações. E automaticamente, olha, conforme eu vou girando essa fita, cuidando da medição lá embaixo, para que não saia do 16, ele vai assim formando o círculo. Formou o círculo, o que você vai fazer? Vamos aqui, ó, juntar os pontos dessa marcação que eu acabei de fazer com a fita métrica. Lembrando que isso vale para qualquer tamanho que você precisar. Você vem com uma tesoura, pode até alfinetar aqui o tamanho do molde, como aqui o meu tá pequeno, eu vou segurar aqui, só firmar para cortar. E você vem cortando esse círculo. Prontinho. E o meu molde circular está pronto. Depois de pronto, é só você passar, então, nos tecidos que você vai utilizar. Ok? Então, vamos começar a nossa costura. Primeiro passo, o que eu vou fazer? Vou pegar aqueles retângulos que já estão cortados na medida que eu quero. E vou aqui, olha, numa das bordas mais estreitas, né, da lateral mais estreita, eu virei aqui e vinquei já a ferro a 1,5 centímetros. Você vai fazer isso dos dois lados. Essa almofada nas costas vai ter um zíper bem no meio.
e o zíper vai ficar todo embutido. Vai ficar, então, escondido. Então, esse é o primeiro passo. Após eu fazer isso, fica bem fácil de eu levar a máquina e passar o meu zíper. Como eu vou passar meu zíper aqui nessa parte? A forma que ele vai ficar é essa daqui. Ele tem que ficar essa dobra bem em cima da minha tramela aqui, que é onde é essa parte mais alta do zíper, o lado direito dele. Então, para fazer isso, o que eu preciso fazer? Se vocês aqui, olha, abrirem devagar o tecido, desdobrar, vocês vão perceber que 1,5 cm vai bater exatamente, se eu costurar, aqui, olha, o tecido no zíper. Então, eu vou colocar aqui como se esse é o direito, direito com direito. Vou posicionar, vou alfinetar e vou levar a máquina passando ali um pé de máquina ou mesmo o pezinho de zíper. Vou colocar o alfinete dessa forma só para firmar. Não vou costurar com alfinete nessa direção. Vou fazer isso daqui dos dois lados. E aqui, como eu não tenho overlock, quem tem overlock, neste momento, pode estar passando aqui um overlock para que esse tecido de tricoline não desfie mais. Como eu não tenho, eu vou passar, então, um zigue-zague para este acabamento. Ficando assim, ó. Lembrando que se você passar o zigue-zague, assim como eu, você tem que passar o zigue-zague sendo um ponto dentro do tecido e o outro ponto bem rente ao tecido para o lado de fora. Só assim você consegue fazer com que o tecido, após lavar, não desfie mais. Vou repetir esse mesmo processo do outro lado. Vou só firmar aqui a minha dobra. Como eu estou com linha branca, eu vou trocar a linha da máquina, após eu passar desse outro lado, e vou colocar uma linha amarela, para não aparecer aqui no meu direito. Posiciono o tecido da mesma forma, direito com direito do zíper. Agora sim, está todo alfinetado de uma forma que não vai me atrapalhar na hora que eu rebater esse zíper. Então, aqui, se eu deixei o zíper embutido, eu preciso rebater exatamente a 1 centímetro do meio para dentro, para assim me dar o espaço de eu abrir e fechar esse zíper sem prejudicar o cursor.
Essa medida bate exatamente, você utilizando seu calcador normal e a agulha centralizada. Aí você consegue sim colocar a lateral do meu pezinho bem na lateral do zíper, que é aquela parte mais alta do zíper. E vai passar uma costura. De um lado já tá pronto, eu vou repetir o mesmo passo do outro lado. Depois de pronto, olha lá, nosso zíper já está embutido, está escondido aqui, olha, dentro dessa dobra. Nós vamos colocar o cursor. Para colocar esse cursor, eu uso a seguinte técnica. Eu preciso ter o meu zíper exatamente, o zíper de metro, exatamente do jeito que está aqui. Ele está alinhado e fechado já. Então, eu abro ele. Do meu lado direito, eu vou tirar 1 centímetro dos dentes desse zíper. Somente os dentes. É 1,5 centímetro, é a medida exata. 1 centímetro ainda é pouco. Tirei 1,5 centímetro, abro um pouco mais esse zíper, coloco o cursor do lado maior e venho com ele, desço esse cursor até a altura que o lado que está menor vai encaixar. Eu sei que aqui ele vai encaixar, o que eu faço? Eu seguro aqui com esta mão, um pouquinho mais para baixo, seguro com a mão, com o cursor, com uma mão, e com a outra mão eu abro mais um pouco e entro, olha, faço com que ele entre um pouco enviesado dentro da outra abertura do cursor. Seguro aqui, olha, a parte de cima e puxo esse cursor. Puxei e ele fechou. Eu não preciso abrir todo o bolso, todo o zíper que eu vou passar. Se ele não passar na primeira vez, não se preocupe. Isso daqui, com o tempo, você consegue passar. Vou deixar ele bem aqui posicionado, para ele não sair. Eu até já vou passar aqui uma costura de segurança nas laterais do meu zíper. Aqui, como nós estamos trabalhando com zíper, é muito fácil, o tecido já corre no zíper, mesmo alfinetado. Na hora que você vai colocar esse cursor, o tecido também dá uma desencontrada, tem como a gente tirar e ajustar novamente, tá? Mas se você fizer também o corte desse retângulo, 1 centímetro a mais dos dois lados, você trabalha com segurança, sem preocupação, e você apenas refila. Após o zíper e o cursor colocado, você refila e vai ter o tamanho exato para continuar essa peça. Bom, então, antes de fecharmos a almofada, nós precisamos fazer a carinha do emoji. É aquele emoji com os olhinhos de coração. Eu vou deixar o molde do coração e da boquinha desse emoji na página do Ateliê Arte Divina. Se você quiser entrar lá, vai estar em PDF, só baixar no seu computador e mandar imprimir. Se não, facilmente você também consegue fazer um coração. Tudo a partir de um quadrado. Então, com o próprio papel craft, eu consigo aqui delimitar o tamanho ideal que seria dos meus olhinhos. E com papel maior, eu fiz a boca dessa mesma forma. Que aqui eu já passei para um papel mais fino. Então, com o papel craft, a partir de um quadrado, de um retângulo, você vai dobrar ao meio e vai tentando desenhar aí o coração, a boca.
Então, se eu tenho meio, eu vou desenhar exatamente a metade do meu coração. Desenhei aqui a metade do meu coração e vou cortar. Assim ele vai ficar certinho dos dois lados. Você gostou do formato do seu coração? Você já pode passar esse desenho, esse molde que você está fazendo no craft, ou numa folha de sulfite, folha de caderno, num papel mais firme, tá? Então, dessa mesma forma eu fiz a boca, e aí com esse molde mais firme, eu passei então para o papel termocolante. Vocês podem utilizar qualquer papel termocolante da sua preferência. Aqui eu vou utilizar termocolante tecido de tricoline, no vermelho e no preto. Então, já passei os meus riscos aqui no termocolante. Você usa o da sua preferência, eu só tenho essa marca aqui disponível. É uma marca importada e ela é bem rapidinha e ela não precisa casear. Ela vai 4 segundos mesmo para colar. De 4 a 6 segundos. Cada marca tem uma recomendação de tempo, né? Então, aí você vê aí no seu fabricante, o fabricante que você já utiliza o seu termocolante e faça o mesmo procedimento. Quem não quiser fazer com termocolante, com tricoline, pode estar fazendo com feltro também. Fica ótimo, fica bom. Aí vai da sua preferência, se você vai querer colar essas partes ou se você vai realmente costurar. Vou cortar bem em cima do risco. E aqui, com auxílio do alfinete, eu já uso esse daqui para todo tipo de termocolante. Eu dou um leve risquinho no papel e aí tento rasgar esse papel. Qualquer termocolante você consegue fazer isso. Ó, rasga o papel. Aqui a boquinha já está pronta. Agora, vamos posicionar. Eu peguei o meu círculo e dobrei ao meio 2 vezes. Já até vinquei a ferro um pouquinho. Vinquei. Ficou uma cruz no meu círculo. A partir desse círculo, eu consigo posicionar exatamente o meio dele, para mim ali escolher, né? Centralizar onde vai ficar os olhinhos e onde vai ficar a boca. Deixa eu só confirmar que eu acabei fazendo 2 vincos. Então, eu tô aqui com o centro do meu círculo, eu vou posicionar os olhinhos, olha lá, ó, a 1 dedo mais ou menos, aqui vai no seu critério, aqui não tem certo nem errado. Se você quiser deixar os olhinhos mais juntinhos, pode deixar, meio viradinhos. Claro que ele tem a carinha dele, mas você pode personalizar aí a montagem do jeito que você quiser.
Então, eu vou colocar bem nessa posição aqui. Não muito na borda, lembrando que aqui é uma almofada redonda, então ela vai ficar bem, vai diminuir bem esse tamanho. E a boquinha aqui tá o meio, que seria o nariz. Coloquei aqui uns 3 dedos, eu acredito, olha lá, uns 3 dedos. Vou colocar pra baixo a boquinha. Posso aqui dobrar lá no meio também, pra colocar bem em cima do meu vinco. Mas faça um por vez, porque esse depende do seu termocolante. Se ele já tiver uma colinha, se for aquele que já tem a colinha, você já consegue vir com a colinha e firmar, e depois firma segura ele bem no ferro. Esse, como o meu não tem uma colinha, eu vou então fixar ele aqui, olha, direto no ferro. Deixa eu ficar em pé. E aqui ele tá fixado. Tá uma graça, né? Agora aqui, o meu termocolante não precisa casear. Mas se você quiser casear, só para estar dando um acabamento ao redor, pode estar caseando, ou a mão ou a máquina. Então, após esse procedimento, caseado ou não, nós vamos então para a montagem da almofada. Agora, com o rostinho montado, nós vamos passar uma costura de segurança toda ao redor dessa almofada, lembrando que o tecido está em contato com a parte fofa da manta R1 e não a parte resinada. Então, para facilitar esse processo, pode ser também um zigue-zague, eu vou alfinetar para que esse tecido não corra tanto, por se tratar aqui de uma costura circular, tá? Agora sim, tá fixado, eu vou cortar todo esse excesso da manta. Esse procedimento aqui, ele vai ficar com a costura com essa borda da almofada, que seria o avesso, né? Essa borda no avesso vai ficar toda embutida. Se você tem overlock, então você consegue, sim, pode ser feito também, ele só direito com direito. Se quiser colocar o forrinho aqui também, colocar o forrinho aqui. E então vir com uma overlock e passar a costura toda ao redor. É um processo bem mais fácil. Mas como no patchwork nós não temos costume de usar overlock e na costura criativa a gente procura embutir o máximo possível essas costuras, então eu não a utilizo. Por isso eu vou ensinar o processo todo embutido. Então, após eu ter firmado aqui a parte da frente, eu venho com as costas da minha almofada. Aí vai ser do seu critério, se você quer ela, como ela é um círculo a partir de um quadrado, você pode deixar a abertura dessa almofada tanto em pé quanto deitada. Eu vou deixar deitada. Centraliza bem. Vou aqui alfinetar novamente. Vou alfinetar pelo lado circular, fica bem mais fácil da gente estar visualizando.
Aqui, para mim centralizar esse zíper, deixar ele bem retinho também nas costas, é só você dobrar a almofada no meio e posicionar aqui, ó, bem em cima do zíper. Vou alfinetar também as costas. Por se tratar, olha, do zíper de metro, se você fizer com o zíper pronto, esse processo aqui, o zíper realmente tem que ficar aberto já, tá? O zíper de metro eu consigo abrir facilmente só empurrando pelo avesso. Mas eu vou deixar ele aqui um pouco aberto, só para me lembrar aonde eu vou estar desvirando ele depois que a gente embutir tudo. Então, aqui eu vou colocar assim, agora, uma costura com o pé de máquina todo ao redor desse avesso da almofada, em cima da manta. Aqui, então, tá a minha parte resinada. E vou novamente agora tirar o excesso desse quadrado, que é a parte de trás da minha almofada. Então, agora eu quero embutir esse meu avesso, essa minha borda aqui. Lembrando, somente porque eu não trabalho com overlock. Eu vou colocar aqui o meu tecido branco em frente agora às costas da minha almofada. O processo é repetitivo porque assim vocês conseguem entender um pouco melhor. E aqui é imprescindível todo esse passo para mim ter um acabamento perfeito. Vou alfinetar novamente. Esse círculo de forro, inclusive, poderia ter sido cortado 1 centímetro maior. E eu também refilar antes de fazer essa montagem. Eu cortei do tamanho exato, então assim eu tenho que puxar bem, alfinetar bem, para que não falte tecido em nenhuma ponta, em nenhuma borda dessa almofada. E aqui eu viro pro meu lado que eu já tenho a costura de um pé de máquina e eu vou bater outra costura em cima desta costura anterior. Ah, o pulo do gato, claro. Eu preciso deixar uma abertura agora para desvirar essa almofada. Então, eu escolho aqui, olha, uma média de uns 10 centímetros, tá? Deixei 10 centímetros e vou aqui, então, aqui. O pulo do gato é você deixar uma abertura de uns 10 centímetros em média para desvirar essa almofada. Então, eu olho onde está meu zíper, está aqui, eu não posso deixar próximo ao zíper. E vou deixar aqui, ou embaixo ou em cima do zíper, acima. Então, eu deixei aqui nessa parte aqui, tanto faz para que lado tá a almofada, mas eu vou colocar meu alfinete aqui, bem em cima do meu risco, para me lembrar de não fechar. Então, eu vou costurar apenas todo o círculo, menos essa parte da abertura.
E pronto, já costurei tudo em volta, deixei a abertura. Por essa abertura eu vou desvirar, vou começar a desvirar essa almofada. Quando nós temos aqui costura em círculo, normalmente nós damos piques, tá? Para você conseguir desvirar e ela se assentar a costura facilmente. Mas como o meu círculo aqui está um pouco grande, eu não acredito que vai fazer muita diferença, mas eu vou dar os piques de 10 em 10 centímetros. Sem cortar a costura. Aí eu vou começar a desvirar minha almofada. Na hora que eu desvirar essa almofada, eu preciso dar um acabamento nessa abertura. Essa abertura não tem como a gente dar o acabamento na máquina, porque como ela está embutida, tem o espaço para embutir aqui a minha margem de costura, então eu não tenho espaço suficiente para bater a máquina. Então eu realmente preciso fazer uns pontinhos aqui à mão, os pontinhos invisíveis, que muitas conhecem, ou mesmo chuleado. Então, eu vou fazer esse acabamento aqui antes de desvirar a peça. Aqui eu já vou desvirar para mostrar para vocês. Mas antes de entregar, claro que eu vou fazer esse acabamento dos pontinhos. E aqui a gente desvira mais uma vez e a nossa almofada está pronta. Está aqui. Agora, só falta pôr o enchimento. E olha o acabamento interno. Eu fiquei com um forrinho. Isso vai dar maior durabilidade para a sua almofada. E o avesso da almofada tem um acabamento perfeito também. Para o enchimento, eu peguei esse mesmo molde circular. Coloquei aqui num TNT. Enchi com aquela fibra de enchimento, fibra de poliéster. E aqui também, deixei uma abertura, enchi, vou dar esses pontinhos e vou poder aqui colocar na minha almofada. E assim vai ficar fácil também para você tirar quando precisar para lavar. Eu deixei ela bem cheinha para ela ficar o máximo possível. E é só você ajeitar a sua almofada redonda, a costura tá bem certinha e ela vai ficar redondinha. E pronto! Aqui está a nossa almofada emoji apaixonado. Essa daqui já tem dono. Gostou? Então me segue nas redes sociais, canal do YouTube ou Instagram, Fabiana Dorileu. Até a próxima!